Amém. Capítulo longo hoje, hein? 34, 35 versículos, parece. Hoje nós vamos refletir sobre esse personagem bíblico que muitas vezes passa despercebido, mas cuja história carrega uma das lições mais fortes sobre liderança, obediência e entrega a Deus. Jeú, aqui no capítulo 10 de 2 Reis, né? Foi o homem que obedeceu ao mandado de Deus e poderia ter sido um rei que ficaria na história para ser lembrado como o rei Davi, né? O povo de Israel estava dividido, de um lado o reino do norte, do outro o reino do sul. No norte, Acabe e Jezabel haviam levado o povo à idolatria, induzido o culto a Baal. Foi um tempo marcado pela corrupção, pela mentira e pelos altares levantados que desviavam o coração do povo do Deus verdadeiro. Nesse cenário, Deus levanta Jeú como instrumento de juízo, alguém que teria a missão de limpar a terra. E Jeú começou muito bem. Vemos que ele saiu cumprindo a ordem de destruir a casa de Acabe, executando os filhos de Acabe, cortando a descendência daquele rei ímpio e cumpre com rigor aquilo que lhe foi mandado. Até aqui a gente percebe que Jeú parece ser um homem obediente, corajoso, um líder forte. Mas é um cuidado que nós, seres humanos, devemos ter, porque o poder pode subir a cabeça. E a partir de então ele começa a se vangloriar, ele começa a se achar o homem corajoso, o homem líder, né? Ele chega a falar: Vinde, vede o meu zelo pelo Senhor, no versículo 16. E aqui temos a primeira reflexão. Quantas vezes nós também não começamos algo com toda a força, com todo o entusiasmo, e depois relaxamos pelo caminho? Quantas vezes a gente diz: Estou firme, mas logo perto, logo não tão distante, a gente perde o ritmo, né? Avançando no capítulo, chegamos a uma cena impressionante. Jeú finge ser devoto, né, de Baal, convoca todos os sacerdotes e adoradores para um grande sacrifício, né? Ele reúne, enche o templo e ali já dá a ordem: matem todos, nenhum escapou. E depois o texto nos diz que ele destruiu o templo e derrubou as estátuas, transformou aquilo na Bíblia. Aí na leitura o Cid falou lugar público, mas ele transformou em latrinas. Latrinas é banheiros públicos, né? Foi uma vitória tremenda contra a idolatria, né? E temos aí uma segunda reflexão. Todos nós temos altares de Baal que precisam ser derrubados. Nem sempre são estátuas de pedra, mas são ídolos que levantamos dentro do coração. Para alguns é o vício, para outros é o dinheiro, para outros é a vaidade. Eu costumava dizer que, quando eu dirigia uma igreja, que a idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de você mesmo, né? Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser uma coisa, pode ser um objeto, pode ser uma casa. Tudo aquilo que você inconscientemente daria a vida, né? Você botaria a sua vida em risco por aquilo, é idolatria, né? Pode ser o orgulho, pode ser coisas que ocupam o lugar de Deus dentro de nós. Eu pergunto a você, e a pergunta serve para mim mesmo:
Qual é o altar de Baal que ainda não caiu na minha vida? Porque podemos até servir a Deus, mas se mantivermos um altar secreto, continuamos divididos. O texto diz, nos versículos 29 e 31, que Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão. Ele destruiu Baal, mas manteve em pé os bezerros de ouro de Dan e Betel. Jeú tinha zelo, mas não tinha entrega total. Ele obedeceu em parte, mas não obedeceu por inteiro. E a palavra deixa claro, ele não teve o coração totalmente entregue ao Senhor. Aqui fica a lição mais dura. Obediência parcial é desobediência. Quem não obedece por completo não está fazendo obediência nenhuma. Não adianta fazer 90% da vontade de Deus e achar que está tudo bem. Não adianta derrubar Baal, mas manter os bezerros. Não adianta abandonar certos pecados, mas guardar outros escondidos. Não adianta ser luz em público e manter trevas no secreto. É como alguém que toma um remédio só pela metade, no tempo que o médico mandou. No começo até melhora, mas no fim a doença volta mais forte, porque se acostumou com o remédio que foi tomado. Assim também acontece na vida espiritual. Obedecer em partes pode até dar uma aparência de vitória, mas no fundo o coração continua dividido. E é aqui que a palavra de Apocalipse 3, versículo 15 e 16, se encaixa com perfeição quando o Mashiach diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jeú foi exatamente isso, nem totalmente contra, nem totalmente a favor, nem frio, nem quente. Ele foi mesmo morno, e a mornidão é pior que o frio, porque ele engana, dá aparência de vida, mas não passa de uma ilusão. E o Senhor nos mostra que não suporta a mornidão. Melhor assumir de vez uma posição clara do que viver dividido, achando que está agradando. Não adianta você ser neutro em situações que exigem sua posição. Eu não vou opinar porque não me convém me indispor com A ou com B. E aí eu vou me manter neutro. Não. Você tem que se posicionar. Isto é na vida financeira, isto é na vida política, na vida matrimonial, na decisão entre uns amigos, que temos amigos que em horas certas, em momentos do caminho, precisamos deixar para trás, né? E qual foi o resultado disso na vida de Jeú? O texto, o texto nos mostra, nos últimos versículos do capítulo, Israel começa a perder território. Devido ao comportamento dele, Deus, devido ao comportamento dele, Deus começa a permitir que outros reis invadam Israel e vá tomando território, afligindo o povo e trazendo o povo para uma certa escravidão, né? Israel começa a sofrer as consequências da indecisão de Jeú. Teve vitórias? Sim, mas seus resultados foram passageiros. O povo não se fortaleceu de verdade, porque a base ainda estava corrompida, né? Se o rei é corrupto, a população não tem base cristã para ter força numa guerra. Isso nos ensina o quanto nossa entrega a Deus é parcial até conquistarmos coisas, mas não conseguimos sustentá-las. Pense comigo, quantas vezes você já viu que começaram com a caminhada de fé? Quantas pessoas já esteve fervorosas
numa caminhada de fé, cheias de fogo, cheias de disposição, mas depois esfriaram. Quantos líderes que tinha carisma, mas não tinha caráter? Quantas que pareciam ter zelo, mas que não tinham o coração inteiro no Senhor? Esse é o retrato de Jeú, um homem usado por Deus, mas que não viveu plenamente para ele. E isso nos leva a três aplicações muito práticas. A primeira exige integridade. Não basta liderar com carisma, é preciso liderar com o coração inteiro diante de Deus. De que adianta ser respeitado no púlpito se dentro da casa há altares escondidos? A segunda, a obediência precisa ser completa. Obediência parcial é desobediência. Se Deus pede o coração inteiro, não adianta entregar só a parte. É como uma porta. Se ele está aberta 10 centímetros, ela continua aberta. A brecha existe e onde há brecha, há risco. A terceira é a idolatria moderna. Precisa ser reconhecida e destruída. Hoje não temos templo de Baal, mas temos vícios, ganâncias, soberbas, prazeres que nos afastam de Deus. Cada um precisa identificar, derrubar o seu altar, porque Deus não divide o coração com ninguém, né? Eu não quero aqui estar ofendendo ninguém, longe de mim, mas quantas vezes deixamos de ler a Bíblia para estarmos nas mídias vendo rios? Quantas vezes poderíamos estar estudando a palavra com alguém e estamos contando anedotas, piadas e rindo à toa de coisas que não agradam a Deus? Eu, quando falo algo para alguém, eu primeiro me corrijo. Então, isso serve primeiro para mim e para aqueles que se sentir à vontade de corrigir. Porque Deus não divide o coração com ninguém, Ele quer por completo. E nós devemos destruir qualquer coisa que venha a nos afastar da palavra. Gente, me dá só um minuto, por gentileza. Desculpa, gente. É que tem duas crianças aqui que precisam ir para a escola. É, E aqui vem o fechamento de nossa reflexão. Jeú teve zelo, mas não entrega total. Ele começou bem, mas terminou mal. Teve conquista, mas não deixou legado forte. A pergunta que fica é: como você quer ser lembrado? Como alguém que fez muito, mas não fez tudo? Como alguém que foi usado, mas não foi fiel? Ou como alguém que, mesmo com fraqueza, decidiu entregar o coração inteiro ao Altíssimo? Hoje o desafio é esse. Não basta ter zelo, basta começar bem. Não basta derrubar alguns altares. É preciso entregar tudo, o coração inteiro, porque Deus não se contenta com pedaços. Ele quer a entrega total. Ele não divide a sua adoração com ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Porque ele é Deus supremo, onisciente, onipresente e onipotente. E não pensem que alguém, nenhum ser humano, vai enganar Deus. Pode enganar os outros seres humanos. Você pode me enganar aos meus olhos. Eu posso te enganar aos teus olhos. Mas Deus conhece e sonda coração, pensamentos, rins. E Ele sabe, né, que de fato a gente ama ou não, ou ama pela metade. E Ele não aceita nada pela metade. É, é o texto de hoje, é, a reflexão que fica. Foi um homem que podia ser lembrado como o rei Davi, que teve o coração segundo o coração de Deus, né? Foi um homem que lutou para que toda a idolatria de Israel fosse destruída. É um homem que poderia ter construído uma história magnífica,
mas trouxe os maus costumes do rei Jeroboão, parece, e continuou mantendo, né, estátuas em pé. Talvez por ganância, porque era ouro, porque era, sei lá, bonitinho. A gente às vezes comete certos pecados porque é bonitinho cometer. Então vamos ter cuidado, né? Porque Satanás não traz nada feio pra gente. Eu costumo, hoje não, que eu não, graças ao Eterno, não tenho mais essas tentações, mas eu costumava dizer para meus funcionários, eu tinha uma empresa e eu tinha em torno de 80 funcionários. E eu nunca saí sem orar. E quando eu saía, eu parava o carro no meio do caminho e orava. Em cima das rodovias. Quando eu lembro, não orei, parava o carro e orava. E toda vez que minha esposa me ligava, eu dizia exatamente onde eu estou. Nome de rua até número. E aí eles começaram a questionar: você é louco, por que você faz isso? Você presta muita satisfação. Eu falei: ela é minha esposa, ela é minha companheira. Se cair um raio e eu morrer, ela sabe onde pegar o corpo, né? Porque às vezes você adquire um mau costume e a mentira entra na sua vida de maneira sutil. O diabo não traz nada que vai te assustar. Ele só traz aquilo que você vai se adaptar facilmente. Então, eu falava para eles: vocês estão achando que o diabo vai me apresentar uma mulher feia? Não. Ele primeiro vai criar uma situação para eu brigar em casa, ficar ruim com a minha mulher, e aí ele me apresenta uma mulher provavelmente mais bonita que a da minha, que é para ver se eu caio. Eu não caindo, ele vai procurar outra história. Vamos ver se o cara é ganancioso por dinheiro. Eu vou apresentar para ele uma oportunidade satisfatória que vai tirar ele do prego. Primeiro ele vai criar a situação, né? Ou aproveitar uma situação que você mesmo criou, né? De decadência financeira. E aí eu vou te apresentar agora uma oportunidade de tu ganhar dinheiro de maneira que vai cobrir toda aquela decadência financeira. Aí é que o inimigo de nossas almas vai saber aonde é o meu ponto fraco, né? Por que que eu dizia o lugar exato onde eu tô? Porque é mentira, eu não suporto. Eu tô com um encontro marcado com alguém, a pessoa atrasa, e aí onde você tá? Tô chegando. Gente, eu moro na Zona Leste. Aí a pessoa tá chegando, tá no metrô Penha ainda. Como tá chegando? Só se tu vier de avião pra tu tá chegando. Tá na Penha, rapidinho tu tá aqui. Então eu ainda estou na Penha, Welber, aguarda aí. Aí eu calculo, bom, Penha, você ainda tem ainda 4 estações para chegar, vai durar aí uns 20, 30 minutos. Eu tenho paz para esperar. Aí as pessoas, tô chegando para mim, é estar na minha rua, onde o meu olho já alcança a pessoa. Aí eu sei que tá chegando, né? E eu tive muitas pessoas que faziam isso. Marcava encontro 10 horas, quando era 10h10, alguém ligava: onde você tá? Tô chegando, o cara tá dentro de casa ainda, né? Você tá mentindo para quem? Você está mentindo para si mesmo? Você está mentindo para Deus? E está mentindo para o outro, né? Só que o outro vai descobrir logo, porque ele vai esperar bastante, ele vai se cansar, talvez não vai nem esperar, porque eu tô chegando, está muito longe. Então, são coisinhas que a gente tem que estar atento, porque são colocadas em nossas vidas de maneira sutil, né? Não vai ser. Eu sou um cara fraco no dinheiro. E Satanás não sabe disso, mas digamos que eu sou fraco no dinheiro. Ele não vai colocar uma oportunidade de 100 mil na minha mão. Primeiro é uma oportunidade de R$ 500. Para ver se é a isca. Se eu for visgado nos 500, vai vir 1.000. Se eu for visgado no 1.000, vai vir 100 mil. Aí eu tô perdido. A mentira. Eu não vou contar uma mentirona. Vai ser uma mentirinha. Se eu for visgado na mentirinha, opa, ele é fraco na mentira. Ele é fraco no dinheiro. Ele é fraco no matrimônio. Ele não é fiel. E aí você vai construindo altares dentro do coração para Baal, né?
E todo lugar que entra altar para Baal, Deus perde espaço, né? Todo o coração que é construído qualquer tipo de altar idólatra, Deus perde espaço e Deus não fica. Quando Deus percebe que está perdendo espaço, ele abandona. Aquele corpo vira treva. E aí, meu amigo, diz a Bíblia que é expulsado uma quantidade de demônio. Quando você retorna a fazer as mesmas porcarias, vem 7 vezes mais. Eu me livrei da mentira. Estou me policiando para não mentir. Mas eu vacilei, voltei a soltar mentirinhas. Não vai ser mentirinhas, vai ser 7 vezes mais mentiras que eu vou fazer. E eu conheço pessoas que mentem quanto mais, né? É aquela que quando não mente cai um dente. Tem necessidade de mentir. Quando não encontra nada para mentir, conta uma história inventada da cabeça, né? Então vamos tomar cuidado, porque altar de Baal é construído sutilmente dentro dos nossos corações. Pai, não tem nada onde a bronquinha. Desculpa, gente. Esta é a palavra de hoje, que o Eterno nos abençoe. Os microfones estão abertos e que Deus nos proteja e nos livre dos altares de Baal dentro dos nossos corações. Meninas, o microfone está aberto, pode falar. Gente, não sei se vocês perceberam pela minha voz, eu fiquei observando hoje. A Mayara perdeu a internet, parece que quem está colocando é a Flávia. Eu adoeci ontem, estava estudando a Bíblia, amanheci ruim. Tudo contribui para que as coisas do céu não progrida. Estejam atentos a isso. E aí a minha esposa pede para outra pessoa fazer e eu não. Eu vou fazer, nem que eu tenha que fazer arrastado, porque comigo ele não tem força. Enquanto força eu tiver, ele vai ser envergonhado. E é assim que eu trato as coisas de Deus. Não tem problema que Maiara perdeu a internet, não ficou gravado, mas o que tinha que ser, foi. Deus falou e nós vamos entender. Ficou guardado no coração de quem estava presente. Amém? Alguém pode orar? Hoje acabou cedo, hein? Quando é comigo, acaba cedo. Amém. Amém. Eu não tive, não, mas eu já fiz também e ia pra cu. Tava ruim ontem. Ui, tô esperando. Nós temos 17 minutos ainda. Oi, bom dia, gente. Web, muito boa essa palavra, viu? E eu estava ouvindo aqui e refletindo, e o que você falou, né? Que muitas vezes a gente começa fazendo as coisas e para pelo caminho, né? Que a gente realmente precisa se posicionar. E o inimigo, ele sabe onde é, ele sabe a nossa fraqueza, né? E aí ele se aproveita, né? Então, fez muito sentido. Muitas das coisas que você falou aí, eu me identifiquei e preciso mesmo ajustar.
né, e ficar mais atenta. E muito obrigada aí pela sua palavra, pela sua disposição, né? E é isso, né? Você tinha tudo para não fazer, né? Mas você é que nem eu falo, né? O inimigo viu o número de seus sapatos, você pisou nele. E é isso, é isso, é isso, tá? Que Deus abençoe e que ele restaure a sua saúde, da Nayara, de todos aí, tá bom? Amém. Um bom dia Amém. para todos. Ora aí, mãe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Melhoras para você. Amém. Amém.